As funções do fígado na medicina chinesa. O fígado, ele é frequentemente comparado a um general de exército, porque ele é responsável pelo planejamento total das funções do organismo, realizado por meio da garantia do fluxo suave e da direção correta do qi, da energia. A energia do nosso corpo, segundo os chineses, é garantida o fluxo dessa energia. O direcionamento dessa energia é a responsabilidade do fígado. Então é muito importante. Toda vez que eu falar qi significa energia. O fígado é um general de exército do qual se origina a estratégia. Eu costumo dizer que o fígado é a Dilma Rousseff. Aquela mulher é o próprio fígado do Lula, né? Porque ela é a ministra da Casa Civil, ela que é o paredão do Lula. Para o Lula ficar poupado, bate tudo naquela mulher, naquele paredão. Porque na medicina chinesa o coração é o imperador. O imperador tem que ser poupado. Todos os ministros trabalham e muito para poupar o imperador, que é o órgão principal, né? E ao redor do imperador existe uma membrana, que a gente chama da membrana pericárdio, né? Que na China se chama circulação sexo. Não tem nada a ver com sexo, mas chama circulação sexo. Então, o fígado, ele é considerado como o pai do coração. No sistema de fluxo de energia dos 5 órgãos principais, o fígado manda energia para o coração. Então, por isso, ele é o paredão do coração. Ele cuida para o coração ficar bem. Ele filtra as gorduras para não entupir o coração. Ele rege os hormônios, as vitaminas, tudo para poupar o estresse do coração. E ele também ameniza as emoções para o coração não sofrer, não chorar, não ficar triste, não ficar raivoso. Então, ele é o general do exército. Ele é o grande estrategista do nosso corpo. Considera-se que o fígado influencia nossa capacidade de planejar nossas vidas. As funções do fígado são, então veja bem, pessoas confusas, quero ou não quero, vou ou não vou, faço ou não faço, compro aquela blusa para ir na festa ou não, compro preta ou branca, né? Então, um monte de gente assim, um monte de gente que quer ser cabeleireira, mas que não dá o primeiro passo para ir no curso, aprender a cortar o cabelo. Eu quero ser, mas eu não realizo. Isso é sintoma de fígado. O fígado é o órgão da indecisão. Não é só da raiva, da frustração, mas também é o órgão da indecisão. Então, eu movimento a minha vida, eu planejo e executo a minha vida à medida que o meu fígado estiver bem. As funções do fígado na medicina chinesa principais são armazenar o sangue. Armazenar o sangue. Eu já disse agora há pouco, na medicina ocidental, que o fígado, ele produz as células sanguíneas, ele ajuda, né, junto com o baço e a medula a produzir. Na medicina chinesa, veja bem, a gente está falando de 3, 4 mil anos de tradição chinesa de medicina. E os chineses observavam isso, eles faziam toda a medicina deles na base da observação. Observação do que ocorria na natureza humana. Calcula-se que 70% do volume sanguíneo à noite fique armazenado no fígado. Ele recolhe o sangue para o fígado. E os chineses dizem que ele recolhe o yin. O yin é a quietude, é o silêncio, é ficar todo mundo calmo. Então, recolhe para superficializar o yin. Então, eu vou repetir para ficar mais claro. Quando nós vamos dormir, 70% do sangue é armazenado no fígado, e o fígado, então, recolhe o sangue num movimento rápido, que é o movimento do yang, traz tudo para o fígado. E o que superficializa é o yin. O yin é a quietude para poder ter o sono. Ok? Então, vocês imaginem, mais para frente eu vou dizer, se o fígado está obstruído, está estagnado de energia,
tá alterado, você imagina que você não vai ter um sono bom, porque o organismo não vai conseguir recolher 70% do sangue, guardar o yang e superficializar o yin para você poder dormir. A segunda função é assegurar o fluxo suave do Qi. Todo o Qi é a quantidade, é a velocidade de energia que circula dos nossos pés à nossa cabeça. Essa condução desse fluxo é regido pelo fígado. O fígado controla os nossos tendões. O fígado rege tendões, músculos, ligamentos, cápsulas articulares. Então, vocês imaginem que muitos sintomas de artrite, de tendinite, de fibromialgia é fígado. O fígado manifesta-se nas unhas. Então, unhas quebradiças, unhas descoloridas, brancas, unhas com micose. Muito daquela cor marrom da unha do pé, que todo mundo acha que é micose, que é fungo. Quantas vezes nós pedimos para raspar a unha no laboratório e fazer cultura e verifica-se que não tem fungo nenhum ali, era só preta mesmo. Mas preta da onde? Eliminação do fígado. Aí vai no dermatologista, ele receita fluconazol em altas doses, aí 6 meses. Vai para onde aquele remédio? É desesperador, né? Ai, meu Deus do céu. E vai convencer o paciente que aquilo não é para tomar. Na página 5 agora. O fígado abre-se nos olhos. Olha lá, gente, sintomas oculares. Conjuntivite, catarata, glaucoma, dores oculares, dor de cabeça atrás dos olhos, sintomas de fígado. E o fígado odeia vento. Quantos daqui não suportam vento encanado? Não é muito legal saber do fígado? O chinês diz que o vento interno é produzido pelo fígado, o vento interno. Por exemplo, excesso de vento interno provoca crise convulsiva, epilepsia. Crianças que têm epilepsia na primeira infância, crianças que têm febre, muitas vezes infecções bacterianas levam a temperaturas mais altas, levam a convulsão. Aí o chinês diz que é o vento do fígado. Nós já vimos casos na escola paulista de crianças que são levadas para fazer acupuntura por crises convulsivas, excesso de convulsão, tomando anticonvulsivantes, Gardenal, Idantal e outros, que melhoram com a acupuntura. E tira os remédios, porque trata o fígado. Nós vamos falar agora da primeira função, que eu já comentei, que é armazenar o sangue. O fígado regula o volume de sangue no organismo de acordo com a atividade física. Quando o organismo descansa, o sangue flui de volta para o fígado. Quando está ativo, o sangue flui para os músculos, nutre e umedece os músculos, para capacitá-los a desempenhar as atividades. Portanto, o fígado é responsável final pela energia da pessoa. Então, o atleta que está correndo a maratona, o fígado está quase sem sangue naquele momento da corrida, porque o sangue está umedecendo e nutrindo os músculos. Aí ele vai descansar depois da maratona. O sangue, sempre que nós estamos em repouso, o sangue volta para o fígado. Por quê? Porque o fígado não para de trabalhar, ele precisa desse sangue o tempo todo. Primeiro para nutrir, até para filtrar. O fígado armazena o sangue e influencia a menstruação. Olha aí, meninas. Menstruação tem tudo a ver com o fígado. Menopausa, tudo a ver com o fígado. Se o fígado armazena o sangue, a menstruação será normal. Então, se o fígado está lá, desopiladinho, está trabalhando normalmente, tem espaço no fígado e o fígado está armazenando normalmente o sangue, a menstruação é normal. Se o sangue do fígado for deficiente, quer dizer, esse fígado está ocupado, ele está sujo, entre aspas, é aquela peneira lá cheia de bagaço de laranja, o fígado estando deficiente pode haver ausência de menstruação ou pouca menstruação. Mulheres que menstruam um pouquinho,
ou não menstruam. Se o sangue do fígado for excessivo ou estiver quente, quer dizer, yang aumentado, haverá hemorragia menstrual. Se o Qi do fígado for estagnante, quer dizer, se a energia do fígado estiver estagnada, poderá acarretar estagnação de sangue no fígado, causando cólicas, tensão pré-menstrual e coágulos menstruais. Toda vez que você tem estagnação do Qi, estagnação de energia no fígado, como a energia que impulsiona o sangue, com o tempo você vai ter estagnação de sangue no fígado. E é muito comum na língua aparecer manchas roxas, principalmente nas laterais da língua, que é o local da língua que mostra o fígado. Uma paciente que chega no consultório, está na menopausa, quer dizer, não menstrua mais, e a língua toda arroxeada, eu sei que ela tem estagnação de sangue no fígado. E isso é um problema. Isso, para nós, mostra a antiguidade da doença do fígado, que muitas vezes é assintomática até aquele momento. Mas eu preciso movimentar esse fígado, deixar que ele deixe de ser estagnante. Na medida que ele circula energia, ele vai removendo aquele sangue que fica estagnado no fígado. Às vezes a criança nasce com sangue estagnado, que são os hemangiomas hepáticos, né, que são assintomáticos, mas que mostram que a pessoa já pode nascer com estagnação de energia do fígado, que já veio da energia do fígado da mãe durante a gravidez. Mães que passaram muita raiva na gravidez, né, engravidaram e aí houve, né, o pai não aceitou a criança, mãe solteira que tem que enfrentar o mundo para ter aquele filho, ou casadas com problemas de financeira, problema de relacionamento, enfim, problemas não vão faltar, né? E essa mãe já não tem um fígado bom, e como a mãe filtra tudo para o bebê, né? A mãe sobrecarrega o fígado e o rim dela durante a gestação. É muito comum passar um fluxo de energia de fígado baixo para o bebê, principalmente se for menina, porque as mulheres têm mais problemas no fígado. Porque nós somos mais emoção, menos razão. Então a TPM tem a ver com o fígado. O segundo aqui é assegurar o fluxo suave do Qi. Então ele armazena o sangue e ele assegura o fluxo suave do Qi. Esta é a função mais importante do fígado, sendo o centro para quase todo o desequilíbrio do fígado. As palavras chinesas para esta função significam literalmente fluir, deixar sair, dispersar, circular. Assim o fígado assegura o fluxo suave do Qi através de todo o organismo. Fluxo suave, não é um fluxo em turbilhão, aquela coisa correndo, que aquilo prejudica. Quer dizer, essa velocidade correta de circulação no corpo é responsabilidade do fígado. Aí entram as emoções, né? A emoção da raiva, da frustração, de você planejar a sua vida de um jeito e sair de outro, a indecisão, tudo isso atrapalha o fluxo suave do sangue. A direção normal do movimento do Qi do fígado é ascendente. Quer dizer, a tendência do fluir do sangue que o fígado impulsiona é sempre para cima e para fora, para o exterior, em todas as direções. Então, primeiro vai para cima e depois circula até os pés, e sempre de dentro para fora. Dos vasos menores, mais internos, dos pequenos capilares e vênulas, para fora, para as veias de grande e médio calibre. Este movimento expansivo em todas as direções coordena 3 funções. Quais são as 3 funções? O estado emocional, a função digestiva e o fluxo de bile. Então, o estado emocional, né? Aqui que reza a humanidade, né? Muito complicado. Se o Qi flui normalmente, a vida emocional será feliz. Então, aquela pessoa invejável, que você liga para ela, como você está? Está ótimo, está lindo. Tem gente que, graças a Deus, é assim, né? Você parabéns. A senhora está de parabéns, seu fígado deve ser muito bom. Você também.
Então, fígado bom, né? Está sempre tudo bem, a pessoa é incapaz de ficar reclamando. Todo mundo tem problema, mas não fica reclamando, curtindo aquele problema, né? Se a circulação do qi for obstruída, o qi estará contraído, provocando frustração emocional, depressão e raiva. Muitos sintomas de depressão são do fígado. Não precisa de antidepressivo, tem que melhorar o fígado. Os sintomas físicos gerados pela obstrução do qi são dor na região do fígado, sensação de opressão no peito. Sabe aquela angústia? Aquela coisa que fica presa aqui, às vezes? Parece que é infarto. Tem gente que chega para o socorro fazer eletro, enzima. Não é. É a obstrução do qi do fígado. Sensação de bola na garganta. Parece que é aquela coisa que... Parece catarro, mas não sai nada. É aquele que a gente chama de globos histéricos dentro da psiquiatria. É sintoma de fígado. Distensão abdominal, aquela barriga cheia de gases, dilatada. A TPM, que envolve aí desde depressão, irritabilidade, dores nas mamas, é sintoma de fígado. E irritabilidade nas mulheres, né? Que o marido já sabe que a mulher está na TPM. Então ele já fica quieto, senão vai sobrar para ele. Tontura. Sabe aquela tontura assim? Você dá um movimento brusco, não chega a ser bem labirintite, você sente um pouco, mas logo volta ao normal. Ou como você vai pegar um objeto no chão e levanta, ou virando a cabeça dirigindo o automóvel, dá aquela, depois passa, entende? Isso são sintomas de fígado. A função digestiva, o fluxo suave do qi auxilia a função digestiva do estômago, de amadurecer e decompor os alimentos, e do baço, de extrair o qi dos alimentos. Os chineses dizem que o estômago, eles decompõem o alimento e tentam extrair os nutrientes. O baço, ele é responsável por levar energia para o estômago poder trabalhar. Por isso que às vezes você pode ter gastrite por problemas no fígado ou gastrite por problemas de baço. É totalmente diferente. A gastrite por problema de fígado é aquele estômago que dói, que arde, que você come e passa. Sabe aquele buraco no estômago? Daí você come alguma coisa, melhora? A gastrite por deficiência de baço, ao contrário, está normal, você almoça, pronto, está perdida. Porque fica com aquilo empachado, que não digere. Chega lá à noite, você já está com almoço no estômago. Isso é gastrite por baço. Na medicina ocidental, é tudo tratado do mesmo jeito. Na medicina chinesa, não. Nas patologias, se o qi do fígado estiver estagnado, pode invadir o estômago e gerar os seguintes sintomas: acidez, náusea, vômito. Se ele invade o baço, pode gerar empachamento no estômago e diarreia. O fígado, ele afeta o fluxo da bile. Se o qi do fígado estiver estagnado, o fluxo de bile fica obstruído e gerará gosto amargo na boca, eructação, que é arroto, e icterícia, que pode ser leve. Às vezes o olho está amarelo, o branco do olho, bem, ninguém percebe. E a gente vê aquela pessoa amarela, principalmente com olheira preta aqui, assim. Isso é fluxo de bile obstruído. O fígado, ele controla os tendões, né? Os tendões serão umedecidos e nutridos pelo fígado, assegurando um movimento suave das articulações e a ação correta dos músculos. Então, se você levanta de manhã toda enferrujada, é sintoma de fígado. Sabe aquela lá que dói o corpo, aí troca o colchão, não adianta nada, né? Aí vai passando o dia, vai melhorando. Aí se depois do almoço você arruma a cozinha, senta, quando você levanta começa tudo de novo, começa a doer tudo de novo. Fígado, gente. Vocês estão vendo quanta coisa o fígado produz que a gente nem percebe? O LER, né? Lesão de esforço repetitivo.
Se o sangue do fígado for deficiente, poderá causar espasmos musculares, cãibras. Quanta gente chega também falando, doutora, eu estava tão bem, de repente só tenho cãibra, principalmente na hora que eu vou dormir, cãibra. Aquele olho que treme, as mãos que tremem. Existe uma musculatura nos vasos. Essa musculatura que está dentro dos vasos também é regida pelo fígado, que é a musculatura lisa dos vasos. Não é só a musculatura dos membros, que é a musculatura estriada, a musculatura do corpo todo, inclusive dos vasos. Em geral, o coração recebe o fogo do fígado. Vocês pegam uma picanha crua, você põe lá para fazer o churrasco. O calor não encolhe os músculos? O calor do fígado, como o fígado é pai do coração, e por mais que ele seja a Dilma Rousseff, o ministro da Casa Civil, e segure tudo do coração, tem uma hora que é sufocante o calor do fígado e ele vai para o coração. Nesse momento, você pode ter arritmia cardíaca. Tá? Então, você pode ter, não necessariamente um infarto, porque para ter um infarto, não é só a contração da artéria, mas também a obstrução dessa artéria. Mas você pode ter arritmia, palpitação no coração. E, geralmente, acontece quando você está descansando, não é quando você está na atividade. Quando o qi do fígado declina, os tendões não podem movimentar. Então, você fica dura. Quando o qi do fígado declina, você pode ficar dura, retesa. As unhas, manifesta-se nas unhas. As unhas da medicina chinesa são consideradas como subproduto dos tendões e estão sob influência do sangue do fígado. Se o sangue do fígado for deficiente, as unhas não serão nutridas e se tornarão escuras, denteadas, secas e quebradiças. Com ou sem fungos, não necessariamente com fungos. Então, já sabem, hein? Todo mundo sair daqui hoje, já conta para manicure, vai ensinando a manicure que unha fraca tem tudo a ver com o fígado. Com o sangue especificamente do fígado. Abre-se nos olhos. O olho é o órgão do sentido conectado ao fígado. Ele oferece aos olhos a capacidade de ver. Se o sangue do fígado é abundante, os olhos serão normalmente úmidos e a visão será boa. Se o sangue do fígado for deficiente, pode ocorrer visão turva, miopia, cegueira para as cores e olhos secos e arenosos. Se o fígado tem calor, que significa aumento do yang, que é aumento do calor, haverá hiperemia, vermelhidão da conjuntiva, até processos de conjuntivite, com sensação dolorosa e queimação nos olhos, né? Se o fígado apresentar vento interno, o globo ocular pode mover-se para cima e de maneira involuntária, chamada nistagmo. O rim e o coração também comandam o olho, de modo que as doenças crônicas estão relacionadas com o declínio da essência do rim, como glaucoma, catarata e retinopatias. O coração abriga a mente e reflete nos olhos. Agora, síndromes chinesas. Então, a partir daqui, como é que eu vou tratar um fígado no consultório? Eu tenho que separar os sintomas do fígado. Então, é dessa maneira, a gente separa a estagnação do qi, o aumento do yang, a diminuição do yin, porque eu tenho que focar para que lado eu vou tratar. Existem alguns medicamentos fitoterápicos, que até as meninas trouxeram a meu pedido aqui, que são genéricos, vai servir para todas as pessoas. Mas as fitoterapias chinesas são específicas para determinadas patologias do fígado. E isso a gente sente pelo pulso do paciente. E pela íris, e pela língua. Então, eu tenho que diferenciar um fígado do outro fígado, não são todos os fígados iguais, né? Então, aqui que eu tentei elaborar um raciocínio para vocês entenderem. A estagnação do qi, da energia do fígado, gera o quê? Alterações emocionais, no sentido de depressão e raiva. Dor com distensão abdominal. Nó na garganta. O bócio, que é o aumento da tireoide. Todos os casos de bócio têm relação com o fígado.
cólicas menstruais e irregularidade menstrual. Então, existe ali uma estagnação de energia, não necessariamente estagnação de sangue ainda. Ainda é o começo da história. Entumecimento das mamas, hepatite crônica. Hepatite pode não ser viral, pode ser uma hepatite, um processo autoimune, um processo medicamentoso, um processo inflamatório idiopático, quer dizer, sem causa aparente. Colecistite crônica, que é a inflamação da vesícula biliar. Úlcera de estômago e duodeno. Processos ulcerosos de estômago têm relação com estagnação do QI do fígado. Menopausa, quando ela acontece precocemente, antes dos 45 anos, antes dos 45, 46, às vezes com 30 e poucos anos. E as neuroses. Que tipos de neurose? Neurose de perseguição, de posse, ciúme possessivo, pessoa descontrolada, sabe, que arma escândalo no meio da rua, que o garçom serve um prato errado, derruba o garçom, um prato, xinga um restaurante, todo mundo fica escutando, essa pessoa tem sintoma de fígado, aquele, sabe, tolerância zero, é sintoma de fígado. Agora, saindo da estagnação do QI do fígado, nós vamos para o aumento do yang, do fogo, do calor do fígado. Também gera depressão, mas aí mais profundo ainda. Depressões mais crônicas ainda, depressões mais antigas, mais difíceis. Tonturas, dor de cabeça e dor no rosto. Tem pacientes que sentem dor no rosto. Doutor, a minha cara dói. É verdade, não é dor de cabeça, é dor no rosto. Olhos congestionados, ardentes e vermelhos, gosto amargo, boca seca, irritabilidade, insônia, muita insônia tem relação com aquilo que eu já falei, de recolher o yang para o fígado, 70% do sangue, superficializar o yin. Muita insônia em mulher é sintoma de fígado. Dor em queimação no tórax e no fígado. Zumbido súbito no ouvido e surdez. Intestino preso. Urina amarela, escura. Sangramento nasal e sangramento gástrico. Fome exagerada, aquela sensação de buraco no estômago, com vontade de comer toda hora. Olhos saltados. Está muito relacionado aos sintomas de hipertiroidismo, né? Que a gente chama de exoftalmia. Hipertensão arterial. Então, olha aí. A correspondência do calor do fígado indo para o coração. E o coração, recebendo o calor, leva o calor para todos os vasos do corpo e contrai os vasos, gerando hipertensão arterial. Inflamação do sistema hepatobiliar, menopausa, outra vez, menopausa precoce, conjuntivite e sangramento nos intestinos, nas fezes. São os sintomas do aumento do fogo do fígado. Agora vamos para os sintomas finais, que são deficiência do yin do fígado. Mente triste, deprimida. É muito comum, muito mais comum, o aumento do yang do fígado. Isso a gente vê em 80% dos pacientes com fígado. No estágio maior, aquele aumento do yang ele é tão exacerbado que diminui muito o yin, porque vocês têm que ter um equilíbrio entre o yin e o yang. Isso é o normal em todos os nossos órgãos. Quando você tem um yang muito alto, o yin fica cada dia mais oprimido, mais fraco, fraco, fraco. Então, mostra uma agravação ainda muito maior dos sintomas do fígado. Então, a depressão é o terceiro grau da depressão, que é a depressão mais profunda. Doenças prolongadas do fígado. Aqui você já vai ter a esteatose hepática grau 3, quase uma cirrose ou uma cirrose. Doenças febris, imunidade muito baixa, toda hora com febre, febre que ninguém sabe por que está com febre. Deficiência do yin do rim, por quê? Porque da mesma maneira que o fígado ele é mãe do coração, o rim é mãe do fígado, e o rim é avô do coração.
Então, toda vez que você tem um filho muito levado, com muito fogo, se jogando da estante para o chão, a mãe fica desesperada. Quem é a mãe do fígado? O rim. Então, toda vez que você tem um desequilíbrio prolongado, crônico do fígado, você também está tirando energia do rim. Gente, vocês não têm noção da complexidade disso, porque nós estamos envolvendo o rim, o fígado, o coração, o pulmão e o baço, junto com o pâncreas. Então, existem síndromes extremamente complexas, de difícil diagnóstico. Tem momentos que eu fico, não sei por onde começar. Aí a gente sempre começa pelos filtros. Qual é a missão do médico que raciocina na mente chinesa? É descobrir o começo da história. Quem é que primeiro deu problema? Foi o rim? Foi o fígado? Foi o coração? Foi o pulmão? O coração nunca é, porque o coração é imperador, ele é poupado. Ele é o último a ser lesado. Então, a nossa missão é de investigação mesmo, né? Pela história clínica, pela história dos antecedentes de cirurgias e de toda a história da família. Então, a gente vai descobrir, então já vinha com o fígado, ou com o rim, ou o pulmão ruim, né? Então, a deficiência do yin do rim gera cansaço, sonolência e desânimo. Porque o rim, ele rege a vontade de fazer as coisas. Então, uma pessoa que está sempre cansada, que já acorda cansada, dorme, nem parece que dormiu, é deficiência de rim. Mas pode estar relacionada à deficiência crônica do fígado, anterior à do rim. Tontura de novo, zumbido, visão turva, calor nos 5 palmos. Isso já é um processo de deficiência crônica de rim e fígado. O que é? Calor na palma da mão, na planta dos pés e no peito. Tem que tratar correndo. Planta do pé, palma da mão e peito aqui, olha, tórax. Calor dos 5 palmos, que os chineses falam. São dos sintomas mais preocupantes para nós. Porque mostra uma deficiência grave de rim, um excesso de calor imenso do fígado e já está pegando o coração, porque tem calor aqui no peito, no tórax. Suores noturnos. Bom, aqui são suores profusos, que as pessoas que têm HIV, AIDS, doenças crônicas, consumptivas, que molham camisetas e camisetas, não é esse calor da menopausa, gente. É muito mais do que isso. É aquela pessoa com doença grave, em estado grave, que sua, que perde água na noite, durante a madrugada. Tremores de mãos e pés, hipertensão arterial, doenças de olhos, glaucoma e catarata, doenças degenerativas da retina, pessoas diabéticas, que já tem comprometimento do pâncreas, já tem do fígado, já tem do rim, vai ter degeneração de retina até cegueira. Hepatite crônica, as neuroses cada vez piores, né? A neurose de deficiência do yin do fígado já é uma neurose, quase uma psicose. E a menopausa precoce de novo. O telefone do consultório 3875-0199, então 3875-0199, e o 3875-0920. 3875-0920. Quando a gente fala de medicina chinesa, eu já falei que tem que examinar pulso, língua, para poder dar o diagnóstico correto. Mas existem alguns fitoterápicos que qualquer pessoa pode tomar, porque vão melhorar o qi do fígado. Entre eles, eu uso muito a alcachofra, boldo, a lecitina de soja, que é interessante para produzir HDL, a linhaça. A linhaça é muito boa, porque tem ômega 3, 6 e 9. O vitis vinifera, que é um produto que eu uso muito, muito para colesterol, triglicérides, que é extraído das uvas, né? Do tanino das uvas. O vitis, as meninas têm aí, vitis vinifera, de 142 miligramas, é geralmente uma cápsula após as 3 refeições. Vinífera, de vinha. Após o café,
o almoço e o jantar. O boldo, você pode tomar chá de boldo, você pode tomar boldo em cápsula, após o almoço e o jantar. A alcachofra também, uma cápsula após o almoço e o jantar. Olha, quando você tem a folha verde, você pode macerar para tirar o sumo da folha, colocar água fria, deixar descansar uns 15 minutos, coar e tomar. Quando você tem a folha seca, não, o processo é infusão da folha. Então você esquenta bem a água, antes dela ferver, joga a folha, desliga o fogo e abafa. Mastigar você está extraindo o sumo. Mas assim, eu acho que fica, sem a água, fica muito pesado, fica muito forte para o estômago. É melhor sempre diluir na água. A linhaça você pode usar ela na forma de grão, usá-la na forma de grão, ou na forma moída, no processador em casa, ou já comprar o pó da linhaça, eles têm aí, ou a linhaça em cápsula. E a melhor linhaça é de sementes douradas, porque elas têm mais quantidade de ômega 3, 6 e 9. Carqueja. Não mistura princípios ativos. Olha, não pode exagerar. Chá são 2 xícaras por dia, de qualquer um deles. Você pode tomar um chá de boldo depois do jantar, um de carqueja depois da janta. Uma coisa importante, o horário do fígado. Qual é o melhor horário para cuidar do fígado? Entre 21 e 23 horas. É o horário que o organismo todo está voltado para o fígado, para repor a energia do fígado. Então, é sempre bom tomar um chazinho para o fígado nesse horário. 21 às 23. Ela estimula a lipoproteína HDL e diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Porque tem o ômega 3 da linhaça, que é vegetal. E tem o ômega 3 que vem dos peixes. O salmão tem bastante ômega. Os peixes de pele, de águas frias e profundas. O atum, o salmão... A sardinha é peixe de escama, mas tem bastante, mas aí não pode fazer frita, né? Os chineses, eles tomam só água morna. Água ligeiramente morna, não é água quente de chá. É aquela água do banho, da temperatura que a gente gosta de tomar banho. Cada pessoa tem uma temperatura de banho. Quando você toma água morna, a água é difundida pelo seu corpo sem nenhum esforço para aquecê-la. Então, você já toma, ela já entra e vai desintoxicando. E para você desfazer as micelas de gordura, a água morna. Se você toma água gelada, água fria, água gelada, você condensa a gordura. Ela gruda mais, entendeu? Fica difícil de eliminar. Então, a água morna energiza o rim, traz muita vitalidade, principalmente no horário do rim, que é entre 17 e 19 horas. Mas os chineses usam o dia todo. Água morna, depois da refeição, é extremamente digestivo. Pode até ser o chá, mas chá não é água. Por exemplo, se sujam a calçada da sua casa, uma criança passa, joga um sorvete. Você vai pegar o chá para lavar a calçada ou vai pegar a água? Então, chá não é água. Chá contém água, mas não é água. Tem uma dieta aí, né, maluca? No primeiro dia espreme 1 limão, no segundo dia 2 limões, chega até 16 limões. Isso é um assassinato, por quê? O fígado, ele aceita bem, o fígado aceita bem o sabor ácido. Mas presta bem atenção, se você tem fogo no fígado, se você tem estagnação de sangue no fígado, o sabor ácido vai piorar o sangue do fígado. O que é ideal? O que é suave? São 5, 6 gotinhas de limão num copo de água morna em jejum. Isso é bom para o fígado. Mas é pouco limão. No final, o sabor melhor para o fígado, apesar do fígado metabolizar o ácido, o melhor sabor do fígado é o amargo, que é do filho dele, que é do coração. Porque o sabor amargo é do coração. Quer controlar o fígado, você use amargo. Por isso que a gente recomenda boldo, carqueja.